Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com você mais uma vez nesse canal abençoado. Hoje eu estou aqui voltando com um conteúdo pesado, né? Um conteúdo polêmico, porque o pessoal estava mandando muita mensagem pedindo para mim comentar o que eu achava. Eu, particularmente, não gosto de fazer comentários acerca de polêmicas, porque vocês sabem muito bem que polêmica é um território muito difícil de se pisar, é um campo minado. A gente pode, às vezes, causar desconforto, desagradar, mas eu vou ser bastante claro e sucinto e peço perdão desde já se caso algo que eu fale acabe desagradando alguém. Mas vamos lá, se você acabou de chegar nesse vídeo e não é inscrito ainda, inscreva-se nesse canal, né? Deixa o seu like já e vamos partir para esse assunto. Vamos falar sobre a polêmica ali da Batista da Lagoinha, né? Uma igreja muito séria, inclusive já preguei na Batista da Lagoinha, não a lá de Belo Horizonte, né? Claro, não. Eu preguei em congregação aqui no Amazonas, já lá em Manacapuru da Lagoinha. E assim, uma igreja muito poderosa, avivada, abençoada, cheia do Espírito Santo, aprovada pelo Espírito Santo, porque é uma igreja que avança, uma igreja que prospera, né? É uma igreja abençoada, muito abençoada. Lá em Belo Horizonte, quem sabe um dia eu prego lá, né? Mas, vamos lá. Então é uma igreja assim, uma igreja muito séria. E agora está numa polêmica aí, o pessoal pediu para mim comentar sobre essa questão do Felipe Valadão, que parece que, pelo que eu entendi, eu fui pesquisar por causa de vocês, eu não sou muito inteirado, não gosto desses assuntos polêmicos não. Mas parece que ele queria desvincular, né, a Lagoinha lá de Niterói, do Rio de Janeiro, para ser uma independente da Global. E aí, por conta disso, o André falou, olha, se tu quer desvincular, tem que mudar o nome, porque não vai estar debaixo da mesma autoridade, da mesma liderança, vai estar por fora, então muda de nome, seja outra igreja, né? E aí isso gerou polêmica, confusão, enfim, tretas, né? A gente percebe aí, parece que a Ana Paula ficou do lado de um, o André Valadão ficou do lado de outro, a igreja, a liderança ficou do lado do pastor André, enfim, uma loucura muito grande tudo isso. E a gente fica pensando, né, que o inimigo ele se levanta contra uma igreja tão próspera, tão abençoada, e as pessoas têm que vigiar, porque o inimigo ele não está feliz com o avanço da Lagoinha, é uma igreja muito abençoada. E o inimigo ele sempre vai tentar levantar alguma treta. As tretas sempre acontecem, né, gente? A gente não tem que ter medo de polêmicas. As polêmicas vão acontecer. O próprio evangelho ele escandaliza muita gente, né? O próprio evangelho. A graça, enfim. Então, a gente percebe isso. A Lagoinha, ela teve uma época, eu lembro que quando o André Valadão pintou a parede preta, foi a maior polêmica do Brasil, todo mundo comentando, será que concorda, discorda, enfim. Eu particularmente concordo, como profissional da área da arte, né? A gente percebe que os anfiteatros são pretos por conta da atenção, né, do público para quem está no palco. Então, é por isso que os teatros, se você ver, eles são geralmente escuros por conta disso, por causa da atenção. Num lugar muito grande, ele tem que reter atenção em um ambiente, é ideal que ele seja totalmente escuro e aquele ambiente, que é o palco, tenha a iluminação. Uma igreja muito grande é ideal isso. E aí foi feito isso, é uma coisa técnica, mas houve polêmica, eu particularmente não vejo nenhum problema. Enfim, mas a Lagoinha foi a precursora da igreja da parede preta no Brasil. Nos Estados Unidos já tinha muito, enfim, outros países. Mas são temas polêmicos, o pessoal sempre cria uma treta por causa de temas assim. Sempre rola treta, sempre você vai ver algum pregador, alguém com alguma situação, né? Mas vamos lá, avançando nesse assunto, eu particularmente percebo que todas as vezes, por exemplo, que há uma desvinculação de igreja, né, a gente percebe, por exemplo, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem algumas convenções, né? E a principal convenção era a CGADB, e aí teve a treta entre, por exemplo, o pastor Samuel Câmara e o pastor José Wellington. Na época, ele sempre tentava ser eleito, e segundo ele, havia alguns problemas nessa escolha de um novo presidente, sempre ficava o mesmo presidente, enfim, rolou muita treta aí, muita confusão, e aí houve aquele racha. Então, o pastor Samuel Câmara sai e funda, né, uma outra convenção, pega ali aquela galera que veio com ele e funda uma outra convenção que é a CADB. Então ele muda o nome, porque se eu não faço mais parte, eu mudo o nome, né? Mas nesse caso aqui do Felipe, ele queria desvincular, mas queria continuar com o nome. E infelizmente isso é um problema.
né? Se você for ver, todo mundo que desvincula de alguma igreja muda o nome. Eu não sei se ele poderia ter um nome, por exemplo, Lagoinha Niterói, acho que não. A Assembleia de Deus, por exemplo, tem Madureira, né, que é de Madureira, que é a cidade, né? Cidade é bairro, enfim. Tem isso também. Às vezes a Assembleia de Deus, Assembleia de Deus do Brasil, Assembleia de Deus disso, daquilo, né? Da missão, Assembleia de Deus e Adão, não sei o quê. Sempre o pessoal tem. Se eu não faço parte daquilo, eu tenho que mudar o nome, realmente. Não existe. Cara, isso é triste de falar, porque infelizmente são marcas, né? Infelizmente são marcas. A gente vê, por exemplo, eu não posso abrir um Carrefour, um mercadinho e colocar o nome Carrefour, porque tem uma patente, né? Tem um nome ali, eu não posso usar Carrefour no meu mercadinho. Eu não posso, por exemplo, usar, sei lá, um nome que já tenha patente. Eu não posso abrir um lanche e colocar o nome do lanche de McDonald's. E isso, infelizmente, acontece com as igrejas também. As igrejas crescem, os nomes ficam poderosos. Eu não gosto muito de comentar sobre isso, é um assunto muito delicado e eu particularmente não gosto muito. As pessoas falam muito mal da igreja, dos cristãos, e acabam esquecendo do bem que a igreja faz para o mundo, né? O bem que a igreja faz. Uma pessoa recentemente falou, todos os pastores são ricos, porque se aproveitam dos fiéis, mas, cara, não é verdade. A maioria dos pastores que eu conheço particularmente são pastores que são bem pobres e passam por lutas e dificuldades financeiras, têm que correr atrás de outra coisa para poder sobreviver, para poder pagar as contas. Muitos, a maioria, tipo de 1.000 pastores, apenas 50 são ricos, muito ricos. A maioria são bem pobres e estão ali pelo chamado mesmo. São pobres ou pessoas que só têm mesmo aquilo e estão ali pelo chamado. Às vezes a igreja, ela até, não vou chamar a igreja de fardo, mas é até um peso que aquela pessoa carrega. Às vezes a pessoa tira do próprio bolso para bancar a igreja. Eu conheço inúmeros pastores, eu vivo pregando por aí, eu conheço muitos pastores que trabalham por fora, tiram do bolso para pagar aluguel de igreja, para pagar som, porque a igreja não consegue se manter, entendeu? Então, é assim que a igreja, ela é dessa forma, mas as pessoas, elas querem, às vezes, atacar a igreja e ver um problema como esse, né, desses problemas entre lideranças grandes e acabam julgando. E, às vezes, até a pessoa que se desviou, tem raiva da igreja e acaba vendo uma situação dessa aí subindo em cima e dizendo, é por isso que eu não participo de igreja, por isso que eu não vou para a igreja. Mas, gente, a igreja tem pessoas, tem seres humanos, as pessoas são falhas, né? E, enfim, a igreja agora, Batista da Lagoinha, tem lá de Niterói, do Rio de Janeiro, tem um novo nome, né? Não é mais a Batista da Lagoinha de Niterói. O nome é Novos Começos. Até onde eu sei, parece que já se usava muito esse nome Novos Começos na Lagoinha de Niterói. Já se usava muito esse nome Novos Começos. Era tipo um tema da igreja do Rio, lá, da Lagoinha de Niterói. Esse nome já era um nome muito usado por eles, e aí eles só fizeram passar para isso. Eu acho certo mudar de nome, se você não faz mais parte daquela convenção, digamos assim, muda o nome. Isso não é legal, não é legal que eu digo, não é bacana, não é algo agradável de se ver, mas infelizmente acontece, né, gente? Eu não sei quais são os motivos, eu não sei o que motiva uma situação dessa acontecer, particularmente não faço ideia. Ou faço ideia, mas prefiro nem comentar. Aqui no Amazonas, por exemplo, tem várias igrejas, né, que, por exemplo, eu era da IADAM, hoje sou da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, mas as igrejas acontecem, por exemplo, a IADAM, de lá saiu a tradicional, Assembleia de Deus do Ministério Tradicional, que tem aqui no Amazonas, né, que saiu por conta de não concordar com algumas ideias, e aí houve aquele tipo que eles chamam de racha, né, e aí a tradicional surge. É uma igreja séria também, abençoada, mas que surgiu numa situação, num contexto muito difícil. E outras igrejas, líderes, né, que às vezes se desvinculam, não concordam, às vezes saem com problema, às vezes saem em paz, né. Eu conheço muitas igrejas que o pastor era de uma denominação grande, e ele decide sair em paz e fundar um ministério, e pacificado com a liderança da sua igreja, enfim. É uma treta, gente. Por isso eu não gosto de comentar sobre esses assuntos. Eu gosto de falar de Jesus, porque Jesus, ele não vai te decepcionar. Os homens, eles te decepcionam, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus, ele sempre vai ser fiel. Mas parece que isso já foi resolvido, gente. Então, vocês pediram esse tema, já foi resolvido.
Lagoinha lá de Niterói, não é mais Lagoinha de Niterói, agora Novos Começos. Então, Deus abençoe aí a Novos Começos, a igreja Novos Começos. Deus abençoe o pastor Felipe Valadão, a esposa dele, Mariana Valadão, né? Gente, gosto muito das músicas da Mariana Valadão. Tem uma música dela que marcou um pouco ali a minha adolescência. Deus abençoe. Tenho muitos amigos pastores da Lagoinha, muitos. E é uma igreja extremamente abençoada. E eu não tenho muito mais o que comentar, gente, sobre esse assunto. É isso. Eu acho que eu expus aqui a minha opinião. Espero que eu tenha sido objetivo. Gostaria de você deixar o seu comentário aqui para eu entender o que as pessoas pensam acerca disso. Tem gente que não concorda com o que eu falo, tem gente que concorda, enfim. Deixe seu comentário aqui. O que você acha desse assunto? E aí, eu vou estar lendo seu comentário. E aí, quem sabe, sair até um próximo vídeo sobre o assunto. Eu, particularmente, não quero mais falar sobre esse assunto. Mas tu é de lá da Lagoinha? Não sou, mas eu prefiro exaltar as coisas boas que acontecem do que essas tretas, esses problemas difíceis. É bom que traz like, mas não vale a pena. Eu quero levar o Evangelho, a palavra de Deus, até você. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida, fique firme. Você que é lá da Batista da Lagoinha, continue firme e forte. É uma igreja abençoada por Deus. Tenho muitos amigos lá. E é uma igreja muito séria, séria demais. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou terminando esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e fique na paz do Senhor Jesus.